Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais uma live. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando. Mais um dia que aprove ao Senhor de estarmos juntos. Já tem uma pessoa aqui pelo canal, mas eu não consigo ver quem é, mas Shalom, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso meio. Jefferson também entrou ali, a Juliana. Shalom, boa noite, amados do Senhor, ricos com todas as sortes de bênçãos, aleluia. Entrou ali também o Luquinha, graça e paz, querido, Deus abençoe. 3 pessoas aqui pelo canal, Camila, beijos, prima. Hoje a gente estava conversando um pouquinho, rindo um pouco dessa situação. Para quem não sabe, eu sou a prima mais palhaça da família, né? A que mais brinca, que fala bobagem, sou eu, nem parece, né? Eu sou uma pessoa muito séria, mas sou eu. Marconde, Shalom, meu amado. Graça e paz, Ju. Como é que está Araruama? Debaixo das promessas do Senhor. E aqui nós estamos para mais um dia glorificando, mais um dia de vitória, mais um dia trazendo a restauração de quem somos, de que para que fomos criados, né? E trazendo a memória de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Eu quero te relembrar de algo. Você foi escolhido desde o ventre da fundação deste mundo, desde o ventre da tua mãe, desde o início, né, da fundação deste mundo, e desde o ventre da sua mãe. Você é um escolhido do Senhor, querido. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento. E é chegado um tempo novo. O Senhor tem nos bombardeado de palavras de empoderamento como cristão, como filho. Amanhã nós estaremos aqui, não 7h30, mas estaremos aqui no horário de 20 horas com a nossa célula. Então amanhã a gente vai estar ministrando célula. Então eu te convido, você que é discípulo direto, você que é ouvinte, que deseja participar dessa célula, esteja conosco. Nós estamos abaixando o aplicativo, vendo qual é a melhor maneira de estar fazendo esta célula, com todos participando, dando a sua opinião, contando o seu testemunho. E na sexta-feira nós estaremos ali no templo Miri Itaboraí, às 6 horas da tarde, né? Jefferson está escrevendo ali decreto de 2020, amém, querido? Então, na sexta-feira, às 6 horas, 18 horas, estaremos ali no templo Miri Itaboraí, fazendo o que a gente tinha proposto para essa semana, que é o nosso Shabat, em primeiro lugar, entregando a nossa semana nas mãos do Senhor, daquele que pode todas as coisas, e iniciando o projeto social Espaço Conviver. Nós começamos a gerar este sonho, a gerar essa realidade alguns anos atrás. E nós, né, no ano passado, alguns que estão aqui conosco conseguiram vivenciar este milagre no Jardim Catarina, a qual nós conseguimos pela misericórdia, pelo governo, por uma decisão de Yahvé, abençoar pessoas através de nossas vidas ali no Jardim Catarina. Mas aprove o Senhor nos levar para Itaboraí, e sexta-feira nós estaremos ali às 18 horas. E se por um acaso você não puder estar conosco devido a toda a questão social que estamos vivendo, fique na sua casa e junto conosco ore ao Senhor, entregue este projeto nas mãos dele, porque o projeto não é meu, o projeto não é do Jomar, o projeto não é dos nossos discípulos, o projeto é do Senhor. Ele nasceu primeiramente da realidade dos céus e a existência da terra. Somos nós que vamos executar no nome de Yeshua, amém? E no sábado
No sábado nós teremos algo diferente. Nós teremos uma palavra direcionada para a rede de jovens. Então, eu espero você aqui no canal também no sábado, com uma palavra direcionada para a rede de jovens, com um tema muito bacana. E eu aguardo você, porque vai ter uma surpresa no sábado. Então, mesmo que você, né, não seja da rede de jovens, mas com certeza seja um jovem nas mãos do Senhor, entre no canal, vem estar conosco para ser liberada essa palavra e essa surpresa que nós teremos aqui no sábado, ministrando sobre a vida da juventude Miri Itaboraí, com os nossos líderes de jovens ali que trabalham conosco, que abraçaram esta causa. Também teremos uma live especial para crianças, com a rede de crianças, com algumas crianças ministrando, fazendo um culto ao Senhor, como eles têm nos pedido. Então, nós em breve vamos estar dizendo que dia que vai ser essa live, a live com a rede de crianças. Na semana que vem teremos uma live especial para a rede de mulheres. Rede de mulheres, então eu convoco a todas as mulheres para estarem online conosco. Teremos com a gente aqui ministrando essa célula, trazendo uma palavra de entendimento científico. A doutora Nayana, neuropsicóloga, vai estar trazendo algo de Deus a partir da psicologia para que possamos mudar o nosso comportamento e vencer as agruras da vida. Amém? Tudo isso a gente vai falando conforme forem passando os dias, para que a gente grave o que está por vir aí de novidade no Miri Itaboraí. Mas amanhã, célula. Então a gente vai decidir qual vai ser o aplicativo, qual vai ser a ferramenta que estaremos usando para estar conseguindo conectar todos os discípulos que estão em célula no discipulado conosco. E você que é convidado também vai poder participar, trazendo uma palavra, recebendo, contando a sua história. Amém? E a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, o Jefferson disse aqui, baseados em Isaías 40, o gemido do meu povo chegou à minha presença. Amém! É o nosso decreto desse mês. Jomar nem colocou ainda no grupo, acho que ele esqueceu. Mas você já colocou desse mês de abril? Já no início do mês. É o decreto de abril, não é isso? Eu botei, foi no grupo da igreja. Na internet não. Ok. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um livro muito conhecido, em uma palavra muito conhecida. Uma palavra que talvez seja a primeira palavra bíblica que nós, ouvimos, conhecemos, mas muitos de nós não entendemos. Mas que a gente repete o tempo todo durante a nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmos 23, que é um salmo muito conhecido, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então essa palavra diz que se o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Só que nós estamos acostumados a usar essa palavra quando
estamos direcionados a uma questão financeira, uma questão de alimentação física. Então eu me remeto a essa palavra para me ter um aconchego de que o Senhor não vai me deixar faltar nada. E amém, queridos, porque Ele não vai deixar. Porque a tua palavra diz que o justo, ele não vive, ele não mendiga o pão, ele não vive sem o pão, está sempre tendo suprimento. Mas a palavra do Salmos 23 quer dizer para você que Ele, o nosso Deus, não nos falta. A presença dEle não nos falta. Pode nos faltar tudo, mas a presença dEle está sempre conosco, nos direcionando, nos guiando, nos forjando, nos capacitando, nos caracterizando como filhos. Então essa palavra diz, o Senhor, Ele é o meu pastor. E o que é ser pastor? O que é ter um pastor? Ter um pastor é ser ovelha desse pastor. E o que é ser ovelha? É ser aquele animalzinho que permite com que aquele pastor molde, ensine, ame, conserte, ajeite. Então a ovelha, ela é um animal dócil, ela é um animal obediente. Mas por que ela obedece? Ela obedece porque ela entende que o seu pastor está ali para protegê-la, para amá-la, para cuidar dela. Não é assim? Então esse versículo, quando diz o Senhor é o meu pastor, ele compara Jesus, ele compara Yahvé ao pastor de ovelhas, a esse pastor que tem esse cuidado com as ovelhas no campo, que faz, o aprisco para que elas possam viver, que percebe se elas precisam de alimentos, que percebe se ela precisa de água, que percebe que ela precisa ficar solta no meio do pasto, se relacionar com as outras ovelhas. E ao mesmo tempo percebe se ela precisa ser podada, se ela precisa ser retirada do bando. Tudo isso é o olhar desse pastor. Então o Senhor é esse pastor que não lhe falta, esse pastor que é direcionado para você, que tem um olhar direcionado para você, que tem um olhar que faz com que você entenda a proteção dele, que faz com que você entenda que ele sabe a hora de te alimentar, a hora de te dar um pouco de água, que sabe a hora de te tirar das situações que você não consegue sair. E quando você entende que esse Senhor é o seu pastor e que nada te faltará, você retorna o governo que é dele para ele. Então a sua vida passa a ser governada por esse pastor, por esse Deus que a presença não lhe falta. Então você começa a viver 24 horas dentro desse entendimento, dentro desse caráter de que eu tenho um Deus que é o meu pastor, que forja em mim um caráter de obediência, que forja em mim um caráter de dedicação ao chamado, que forma em mim um caráter de amor ao próximo como a mim mesma. A partir do momento que eu começo a ler a palavra, eu começo a interpretá-la. E conforme eu vou lendo diversas vezes, eu começo a trazer interpretações em cima de interpretações. Eu começo a exercer em mim a chamada inteligência. Não existe nenhum ser humano que não seja inteligente. Talvez você conheça uns mais, outros menos, mas todos somos forjados no caráter da inteligência. Porém, uns estimulam mais e outros menos. Você vê que existem pessoas que são mais tendenciosas para uma leitura, para uma boa música clássica, para um teatro. Outros já gostam mais de matemática, da questão lógica. Então, as pessoas começam a se associar. Jomar trazendo um café, ele é lindo, Deus abençoe. Se associar com aquilo que você gosta. Por isso que nós temos algumas pessoas,
alguns discípulos, ministros que tendem mais à leitura da palavra, querem estudar o histórico, querem ter um pano de fundo, saber o que aconteceu naquela época, entender o contexto daquela época, enquanto outros já têm uma inteligência mais voltada para a questão musical, conseguem se desenvolver na música, conseguem aprender através da música. Então, o ser humano ele é lotado por inteligência, né? E existe um estudo de um cientista que diz que nós temos 8 inteligências. Então, assim, Deus nos forjou com esse caráter de inteligência, mas eu preciso estimulá-las, eu preciso exercitá-las. E é isso que vai fazer com que eu vivencie as atitudes, com que eu vivencie as circunstâncias, os comportamentos dos outros de forma diferenciada. Esse estímulo faz você ser diferente. Esse estímulo faz com que você entenda melhor as circunstâncias. Então, quando nós lemos esse Salmo 23, dentro dessa inteligência de esticar esse conhecimento, eu começo a pensar nesse Deus que não me falta. Nesse Deus que não falta presença na minha vida. Nesse Deus que desde quando eu era apenas uma semente, ele já habitava como presença em mim. Porque ele habita em mim e habita em você, querido. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a minha vida é casa de Deus, a sua vida é casa de Deus. Por isso que nós, quando começamos a falar de Jesus, a falar do Senhor, muitos de nós, né, vive um conto de emoções muito forte. Alguns choram, outros começam a rir, outros se empolgam, né? Outros começam a liberar palavras e entendimento que se surpreendem. Por quê? Porque nós estamos estimulando um caráter espiritual de Deus em nós. Então, quando ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ei, eu estou cuidando de tudo. Mas eu preciso que você entre na posição de ovelha. Eu preciso que você entre na posição de alguém que precisa ser ensinado. Eu preciso que você entenda que eu sou Deus, o governo é meu, eu sou o Criador, vocês são criaturas e eu sou o Deus que forja o caráter dos céus em vocês. Quando nós entendemos isso numa mente renovada, numa mente transformada, eu começo a entender que os meus passos de vida ocorrem em pastos verdejantes, aonde existe paz, aonde existe alimento, aonde existe suprimento. Isso não quer dizer, querido, que eu não vá ser abalada pelas circunstâncias. Por quê? Porque as circunstâncias, os problemas, são o que nos faz responder aquilo que nos foi ensinado. O seu problema, na verdade, é a prova que te diz quem você é, como você enfrenta o problema, como você se posiciona diante desse problema, como você se relaciona com esse problema. A partir dessa resposta, o nosso Deus vai entender aonde e o que precisa ser forjado e mudado no seu caráter. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, na palavra também diz que ele é o Deus que te sonda, ele é o Deus que te conhece. E ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece algo que é oculto em nós, que é chamado de inconsciência. Ele sabe tudo que está guardado lá e ele permite estar guardado lá. Porque ele sabe o momento de retirar para que você seja ensinado e para que você seja curado. Para que você possa viver o aumento da glória e da glória e da glória, para que você se aproxime cada vez mais da sua identidade celeste. Então todo mundo está entendendo? Está recebendo essa palavra?
Entendeu que o Senhor é que não me falta, a tua presença é que não me falta, e que essa presença ela está alicerçada na minha inteligência emocional, na minha inteligência espiritual e na minha inteligência humana, que é a inteligência a qual eu tenho uma afeição para exercitar como humano. Por isso que cada um de nós é diferente um do outro. Se todos nós gostássemos da mesma coisa, alguma coisa ficaria sem fazer, sem ser executada. Se todos nós gostássemos somente de medicina, as outras profissões não existiriam. Se todos nós gostássemos de engenharia, a medicina não existiria. Então o Senhor nos faz forjado dentro desse leque de opções, a qual você escolhe, se estimula, se aperfeiçoa e vive o seu chamado dentro daquilo a qual Deus te chamou para executar. Então, leva-me para junto das águas de descanso. Quando você se torna ovelha do Senhor, quando você entende que a presença dele é aquilo que não te falta, você começa a caminhar em pastos verdejantes e ele te leva para junto de águas. E que águas são essas? Águas de descanso. É a água que nos faz descansar no Senhor o tempo todo. É a água que nos faz repousar, que nos faz querer entender o que está acontecendo em nós, o que está acontecendo na nossa volta, o que nós podemos fazer para melhorar, ou se é hora de ficarmos apenas recuados entendendo. Então essas águas me faz relaxar, me faz descansar naquele que pode todas as coisas, porque o governo é dele, querido. O governo é todo dele, ele já sabe o que vai acontecer amanhã, ele já sabe o que vai acontecer em mim, ele já sabe que escolha eu vou ter. Então essas águas me dão o descanso na presença dele. Queridos, porque quando nós entendemos que essa presença não nos falta e que é essa presença que nos faz viver bem, eu descanso. E não fico focado nas circunstâncias, não fico focado no que está acontecendo fora de mim e dentro de mim que eu não controlo. O outro versículo diz que ele refrigera minha alma. E como que ele refrigera a sua alma? Quando você descansa, quando você relaxa, quando você entrega, quando você crê na presença que não lhe falta. Porque é essa presença que lhe faz viver acima dos problemas, que lhe faz entender que você foi chamado como profeta nesse tempo. É essa presença, esse refrigério, esse descanso, esse relaxar, que te leva a um nível que a gente chama de... Desculpa. Descanso, né, hipnótico, que te faz descansar e entender que existe um Deus sobre todas as coisas, que existe um Deus além de todas as coisas que governa a minha vida e a tua vida. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor é o Deus que é justo, meu querido. E algumas pessoas, elas tentam, né, defender Yeshua. Ele não precisa de defesa. Ele é Deus, amor. Ele é Deus. Então, na verdade, ele é o Deus que nos defende. Ele é o Deus que nos traz essa justiça para nós. Por isso que eu digo para você, querido, esse tempo vai passar. Tudo isso que a gente está vivendo como sociedade vai passar, porque ele é um Deus justo, ele é o Deus da justiça, e ele está nos céus olhando para a tua igreja, olhando para aqueles que estão debaixo de oração, de obediência, fazendo da sua palavra um estilo de vida. Deus está olhando para uma geração que está reunida, independente do não, independente da circunstância que não pode ser presencial. Deus está olhando para a minha vida e para a tua vida, querido, que estamos aqui num sistema virtual
congregando como igreja, orando como igreja, mesmo não estando no mesmo ambiente. Então esse Salmos, ele vem para nos trazer esse entendimento. No próximo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Querido, Deus é o Deus da vida e é o Deus da morte. Você nasceu porque Ele permitiu a sua existência na terra. E você só vai morrer, querido, quando Ele permitir e for chegada a hora dessa colheita da terra. Então fique tranquilo. Você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas mal nenhum te alcançará, mal nenhum te tocará. Então vamos sair desse campo do medo e usar a inteligência de Cristo em nós para dizer e dar uma ordem a esse tempo. Nós vamos passar e estamos passando de forma diferente em pastos verdejantes, porque nós que estamos debaixo de uma palavra profética, de entendimento, de sabedoria, de colocar Deus na posição de Deus, estamos passando pelas circunstâncias diante de pastos verdejantes. Estamos olhando lá no fim e vendo a possibilidade do milagre. Nós estamos olhando lá na frente e vendo a possibilidade de um mar de finanças abertos para nós. Nós estamos vivendo, olhando lá para frente, vendo a cura estabelecida para nossa nação, querido. Porque nós não vamos ficar prisioneiros desse tempo e dessa circunstância. Nós não fomos feitos para vivermos no deserto. Nós estamos passando por ele. Mas, querido, você não está pisando em areia. Você está pisando em um pasto programado pelo próprio Deus para você pisar. Você está pisando aonde Deus tem delineado para você pisar. Porque Ele te ama. Então, o tempo de espaço que você pisa, até o cuidado com você, como ele teve com o povo de Israel, nós sabemos disso, que até as suas sandálias não gastavam o solado. Olha que Deus magnífico, olha que Deus tremendo. Ele se preocupa até com o que você veste, ele se preocupa com as proteínas que você come, ele se preocupa com as taxas do seu organismo. Então tá tudo perfeito para viver a perfeição da sua vitória. Para vivermos a perfeição da nossa vitória enquanto igreja, enquanto nação, enquanto pessoa. Mas para isso eu tenho que ativar a minha inteligência em Cristo Jesus. Ativar essa mente que me faz pensar como cidadão do céu, que me faz pensar como alguém que não é desse lugar, como alguém que não é natural, como alguém que visa o sobrenatural. Apesar, claro, de estarmos em um corpo de carne, de estarmos em um corpo corruptível, mas a minha mentalidade não precisa estar presa nas circunstâncias desse mundo, nas circunstâncias dessa terra. Eu posso sim estimular a minha inteligência cada vez mais para viver o entendimento de que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então, se Ele não me falta a presença, não me falta o alimento, não me falta a água, não me falta nenhum tipo de estrutura, porque a presença dEle supre todo o meu eu. Continuando o versículo diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Querido, quem tem sido o seu adversário? Porque a gente escuta muito essa palavra dizendo que o meu adversário, o outro, né, aquele que fez algo comigo, vai ver só, a gente entra dentro de um sentimento de querer que o outro pague pelo que ele fez conosco. Um sentimento muito humano, um sentimento muito racional. Mas a palavra diz que os meus adversários, aqueles a qual lançam contra mim, e às vezes, querido, o seu adversário é você mesmo.
Às vezes é você mesmo que luta contra a vontade de Deus na sua vida, contra essa inteligência na sua vida. Às vezes é você mesmo que não se autoestimula. Às vezes é você mesmo que não quer viver em pastos verdejantes. Por quê? Porque você se acostumou a viver debaixo de alguma coisa que é contraditória àquilo que você foi criado. Comportamento aprendido. Eu sou reflexo do ambiente em que vivo, mas isso pode ser feito de forma contraditória. Eu não preciso refletir o meu ambiente, eu posso refletir essa presença, porque a partir do momento que eu entendo que Ele é o meu pastor e que Ele não me faltará, o meu ambiente passa a ser Yahvé, o meu ambiente passa a ser Yeshua HaMashiach, e aí sim eu entendo que eu sou reflexo do ambiente em que eu estou inserido. Mas que ambiente é esse? Yeshua HaMashiach. Eu estou inserido na presença. Eu estou inserido nesse entendimento. Então, se há esse entendimento, eu vou viver tudo aquilo que está escrito que é direito que eu viva. E eu vou começar a modificar o meu comportamento para trazer esta realidade para a minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele fecha, né? Ele fecha com chaves de ouro, porque ele quer dizer o que para a gente nessa hora? Que todo aquele que entende quem é o Senhor e que pastor é esse e o que não irá faltar, com certeza vai cear junto com ele em sua casa. Casa essa, querida, que é minha e sua. Casa essa, querido, que é minha e tua. Então ele fecha com chave de ouro dizendo: a minha presença não lhe faltou enquanto você estava naquele corpo. Por isso que nós vamos cear junto na nossa casa, na morada que eu fui preparar para vós. Então, querida, nossa vida não acaba aqui. A nossa história não para por aqui. Por isso que nós estamos chamando e sendo chamados por Deus para deixarmos um legado, para deixarmos uma história para a nossa descendência e para a nossa geração futura. Uma geração que vai entender o que ele quis dizer no Salmos 23, que nós, quando éramos criança, víamos e ouvíamos os nossos pais nos dizer: olha, meu filho, fique tranquilo, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dizendo que a comida não faltaria para nós. E realmente, querido, se você olhar para trás, nunca lhe faltou alimento, não é mesmo? Então, quando você olha para a sua infância, você vê que o alimento não faltou, que Deus supriu as necessidades da sua casa. Só que esse versículo, ele vai para além, ele faz com que nós entendamos muito mais a sua presença e a sua atitude como pastor. Ele é um pastor que cuida de nós 24 horas. Ele observa a sua ovelha por 24 horas. Então, ele está cuidando de você por 24 horas, querido. Ele está colocando você nos pastos verdejantes, ele está colocando você para descansar nessas águas profundas, ele está te dando o alimento, ele está te dando o suprimento. E ele está dizendo para você o tempo todo: eu acredito no teu potencial enquanto ovelha, porque ovelha é aquela que obedece e aprende do nosso Deus. Ovelha é aquela que diz: muda em mim o que precisa ser mudado. Poda em mim o que precisa ser podado. Transforma em mim o que precisa ser transformado. Porque nós, querido, precisamos dessa transformação todos os dias. Precisamos mudar o nosso caráter todos os dias. Porque uma coisa é a gente saber que não deve agir daquela forma. Outra coisa é a gente conseguir agir da maneira que é correto para nós. E às vezes Deus nos ensina de forma diferente, cada um dentro do seu limite. Então, o que Deus ensina para mim não é o mesmo que Ele ensina para você ao mesmo tempo.
Por quê? Porque eu vou aprender de uma forma e você vai aprender de outra. Mas todos nós vamos chegar ao mesmo lugar, que é essa transformação, que é essa aceitação de quem somos em Cristo Jesus. Querido, talvez você não se aceite como você é, humano. Com as suas falhas, com as suas fraquezas, com as suas mazelas, com os seus sentimentos que você não consegue mudar. Mas você deve se aceitar como uma pessoa que foi escolhida por Deus para mudar a si mesmo e para mudar os outros. A partir dessa aceitação de quem você é em Cristo, que você começa a moldar as suas atitudes e as suas emoções. Entenderam? Então, assim, a princípio eu tenho que entender quem eu sou em Cristo Jesus. Deus me chamou para uma boa obra, Deus me chamou para viver os sonhos dele, Deus me chamou para sonhar os planos que ele tem para nós. Então, eu começo a aceitar e acreditar em mim como alguém que vai fazer um chamado em grande potencial para Yahvé. E a partir desse momento, o Senhor começa a moldar e a formar em mim um caráter de paz, um caráter de uma atitude que eu sei que eu não consigo exercer e eu vou começar a tentar, e quantas vezes eu for tentando, eu vou chegar a uma resposta positiva. Então, queridos, a gente não muda da noite para o dia. Não existe essa mudança. A mudança, ela ocorre com o tempo, porque a palavra de Deus nos garante esse tempo. Há tempo para todas as coisas. Jonas é uma história muito conhecida. Jomar disse assim, ó: eu posso até não me aceitar pelo que sou, mas Deus me aceita pelo que eu posso ser. Isso aí. Muito bem. Essa é a verdade. Porque Deus olha pra gente no para-além, Ele olha pra gente naquilo que a gente pode chegar, naquilo que a gente pode alcançar, no limite que a gente vai usufruir. Nós olhamos para nós como o hoje, como o presente, como aquele que não muda, como aquele que nasceu dessa forma. Só que Deus, Ele nos olha dentro do potencial dele que habita em nós. Por isso que eu preciso primeiramente aceitar quem eu sou em Cristo Jesus, para que aí sim eu possa permitir que esse pastor de ovelhas, que esse pastor que não me falta, venha habitar em mim e tomar a minha vida como centro de ensinamento e me ensinar a ser alguém melhor. Mas voltando à história de Jonas, que todos conhecem, quando Deus dá uma ordem a Jonas para que ele vá para Nínive, e ele de repente diz que não verbalmente, mas em comportamento, ali ele está dizendo para Deus que ele tinha medo, que ele não queria ir, que ele estava desobedecendo. Enfim, você pode interpretar do seu jeito, da sua maneira. Mas como Jomar disse, Deus sabia onde chegaria Jonas. Ele poderia pegar o navio para qualquer lugar, mas Deus acreditava nele, sabia que tudo aquilo que ele havia sido ensinado, tudo aquilo que havia sido imputado em Jonas, iria resplandecer e ele voltaria a fazer o seu chamado com excelência. Tanto que quando lhe perguntam, ele mesmo diz que ele é o culpado. Ele assume quem ele é, porque ele sabe que ele precisa chegar aonde Deus o mandara. Então, com você, querido, não é diferente. Talvez você deixou de fazer algo, né, e até se cobra por isso, porque é assim que a gente faz. Às vezes, tínhamos, né, a oportunidade de fazermos algo para alguém, ou até por nós mesmos, e não fizemos. Deixamos para lá e às vezes a gente entra dentro desse campo de culpa, dizendo, caramba, eu podia ter feito mais, eu podia ter sido assim, e nós não fizemos. Isso não quer dizer, querido, que você tenha que ser paralisado aí, que você tenha que paralisar você nesse momento. Não, faça como Jonas, entenda que Deus é o seu pastor, ele não falta, ele está contigo.
Mesmo quando você entra no navio contrário à cidade que Deus está te enviando, mesmo que você entenda que você poderia ter feito mais, entra no navio, pede ao Senhor para te levar lá no ventre do peixe, entregue a sua vida, né? Faça a sua comunhão com Deus, conte para Deus o que você está sentindo. Que foi isso que Jonas fez naquele ventre. Ele mostrou para Deus quem ele era. E Deus, é claro, já sabia quem era Jonas, como sabe quem sou eu e você. Como nós dissemos no início, ele é o Deus que nos sonda, ele é o Deus que nos conhece. Então, quando nós rasgamos o verbo na presença dele, ele já sabe quem a gente é. Ele já sabe o que eu vou dizer, ele já sabe como eu vou me manifestar. Só que é necessário que eu faça isso para que eu venha entender quem eu sou e aonde eu quero chegar. Porque você só vai chegar em um lugar, querido, se você mudar algumas coisas hoje. Como assim, Viviane? Tudo que eu planejo, existem metas, não é isso? Eu planejo terminar a minha pós-graduação. Como que eu termino uma pós-graduação? Primeiro eu tenho que me inscrever na pós-graduação, escolher o curso que eu quero fazer, estudar, né? Fazer as provas, me habituar àquele esquema, me habituar àquela rotina, para que daqui a um ano eu consiga fechar todos os meus estudos naquela área, para que eu possa dizer, uau, eu consegui! Uau, eu venci! Só que quando a gente chega no final, a gente só sabe vibrar, jubilar. Nossa, consegui, que vitória, Deus me deu. Sim, mas nós não olhamos para trás. O início foi muito importante. Porque lá no início eu fui contra o meu pensamento que dizia que eu não teria tempo. Lá no início eu fui contra o meu olhar, talvez, para as finanças, para eu poder pagar o curso. Então eu vou gerando em mim essa perspectiva da presença dele dentro dos projetos que eu sonho para mim. Então com você é a mesma coisa. Se hoje você tem projetos na sua mente, começa a trazê-los à realidade. Se você deseja fazer uma faculdade, se você deseja fazer um curso, se você deseja vivenciar o seu chamado, enfim, se você deseja comprar uma casa, se você deseja comprar um carro, seja o sonho natural que for, querido. Primeiro passo, planeje o início. Que aí você vai começar a ser bombardeado por pensamentos. Pensamentos do seu eu natural, ok? Do seu eu físico, que é o olhar das circunstâncias, como nós aprendemos ontem. E você começa a criar as ferramentas, os mecanismos para você entrar. E quando você entra, você começa a projetar em você o eu consigo, é possível, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque não vai lhe faltar a presença para você chegar no final. E a partir daí, você vai vivendo o seu projeto até chegar no final e você jubilar com o Senhor. Como o Lucas disse ali, ó. Eu fui fechar o raciocínio, Lucas, senão eu me perco. Não chegamos no final por medo de viver o início das coisas. Excelente o comentário do nosso irmão. Muitos de nós ficam acumulando os projetos por esse medo. Porque talvez algum tempo atrás, em algum momento da vida, viveu, começou, não terminou, parou, não deu certo, a porta fechou, o dinheiro não deu, enfim, coisas que acontecem com todos nós. Mas isso não pode nos deixar paralisar por esse medo. É possível chegar ao fim, sim, dos projetos. É possível viver esses projetos como um todo na mão do Senhor. Mas para que esses projetos sejam reais, eu preciso elaborá-los, eu preciso criar metas, eu preciso fazer isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou seja, ter a certeza de que Ele
é o meu pastor. Então, o meu projeto está na presença dele, sendo guiado pela presença dele. A minha inteligência está sendo movida pela mente de Cristo. E com isso, eu vou repousar onde? Em pastos verdejantes, querido. E esse pasto vai me fazer com que eu ande tranquilamente, sem olhar para o natural, olhando com meus olhos sobrenaturais, vendo lá na frente. E o que eu vejo quando eu entro dentro dessa glória? O que eu vejo quando eu entro dentro desse entendimento? Que quando chega lá no versículo 6, o Senhor vai estar aonde? Sentado à mesa, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Então eu consigo avistar o quê? A casa. Eu consigo avistar o meu Deus. Eu consigo avistar os meus adversários, que não necessariamente são pessoas, às vezes são os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias experiências negativas, caindo como está escrito aqui. O meu próprio pensamento vai se negar e vai dizer, é possível sim. Ele perde a força, ele perde o caráter dele e você vive dentro desse relaxamento. Essa água vai te saciar, esse alimento vai te saciar e aquilo que era impossível começa a se tornar possível. E você chega no final, como disse o Lucas. Mas para eu chegar no final, eu tenho que passar pelo início. Israel só chega em Canaã porque eles saíram do Egito. Mas nós sabemos e lemos na palavra que essa saída deles, do povo de Israel do Egito, foi complexa. Com certeza forjado nesse medo. A gente vê esse medo quando eles andam no deserto, quando eles começam a questionar. Então esse medo aparece. Olha como é que aparece toda a aprendizagem daquele povo. Mas lá nós tínhamos isso, mas lá nós éramos dessa forma. Eles olham com os nossos olhos naturais, porque esse início de transformação, esse início de mudança, esse início de conquista, requer de mim uma mudança de atitude, requer de mim entender que essa presença não me falta. E eles entram, passam pelo aquele processo todo e chegam em Canaã. Uau, vencemos, chegamos à terra prometida. Só que o que acontece quando eles chegam em Canaã? Alguém do meio deles diz o quê para Josué? Eu quero ir além. Não foi assim? Eu quero algo a mais. Eu quero conquistar algo a mais. Eu quero conquistar Hebrom. Eu quero chegar em um nível maior. E ele já tinha uma idade avançada, mas o que faz com que Caleb ele avance para Hebrom? O que faz com que aquele homem deseje outro lugar? As experiências que ele teve. E a certeza de que ele servia a um Deus que não faltaria. Então eu posso avançar, eu não quero ficar só aqui, eu quero avançar, eu quero ir além, eu quero subir um pouco mais, eu quero chegar um pouco mais além. Queridos, que não há problema nenhum de desejar algo maior do que o outro. Isso é a função do ser humano. Quando você termina um ciclo, automaticamente você é movido em sonho para chegar em outro ciclo. Porque senão, ficaríamos todos iguais. Algumas pessoas conseguem chegar em lugares muito altos, outros médios, e assim sucessivamente. Mas esse desejo é o que me move como humano. É esse desejo que me move como ser celeste na Terra. Porque eu já sei qual é o final. O final da minha história é voltar para essa casa, é voltar para o meu Deus, é voltar para onde eu vim. É viver as maravilhas celestes, num lugar onde não há dor, não há tristeza, não há doença.
Mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu estou sendo capacitada para ter uma mente de Cristo renovada em entendimento de que eu posso sim vivenciar o Senhor sendo o meu pastor e nada me faltando. Amém, querido? Então eu gostaria que você declarasse aí da sua casa, da onde você está, que você tem essa mente transformada, que você tem essa mente que necessita ser ensinada pelo Criador, necessita ser estimulada, necessita. Amém, eu recebo todas essas palavras proféticas. Amém, filhão, Deus abençoe você. É um discípulo que mandou a mensagem ali pelo Message. Então, que você possa sair, né, dessa zona de conforto humano para estimular a sua mente dentro da possibilidade do improvável. Porque às vezes, querido, a gente fala assim de sonhos tão comuns que pra gente é algo que ainda a gente não está no plano de conquista, porque o nosso natural não nos forja dentro disso. Eu conheço pessoas que hoje, né, o sonho era fazer uma faculdade. Eu tenho uma discípula que não congrega conosco, mas que o testemunho dela sempre foi esse, e a gente, né, trazendo essa realidade de pensamento. O sonho dessa menina era fazer uma faculdade de enfermagem, mas ela olhava para as circunstâncias financeiras e ela não via possibilidade. Então ela faz o Enem, ela se esforça, mas vem de uma escola mais fraca, então não consegue, e ela ficou frustrada porque ela não conseguiu alcançar o seu objetivo. E conversando, né, um belo dia nós conversamos no ônibus vindo para casa, e de repente o Senhor, né, com certeza foi o Senhor, dentro de uma inteligência que Ele nos dá, conversando, né, dentro da conversa apareceu e surgiu, como ela trabalhava, mas não tinha condições de pagar a faculdade de enfermagem, mas ela estava trabalhando em um lugar, surgiu a possibilidade de ela estar fazendo um curso técnico de enfermagem. Não é a mesma coisa, Viviane, porque ela estava sonhando com uma faculdade. Você vem com nível médio? Pois é, querido. Essa menina entrou dentro desse propósito de Deus, custeou todo o curso. O dinheiro que sobrava, ela ajudava sua mãe, porque a mãe, né, morava sozinha em outro lugar, lá no Rio. Ajudou a cuidar dos seus irmãos. São 3 irmãos, um até... saúde mental. Ela ajuda a mãe a tomar conta dessas crianças. Deus vai abençoando a vida dessa jovem. Ela termina o curso técnico, e antes dela terminar o curso técnico, ela consegue passar no Enem, e hoje ela faz faculdade de enfermagem. Então, por que eu trouxe essa história? Porque a gente vê que a pessoa às vezes se paralisa e olha para as circunstâncias, e Deus está sinalizando algo para ela. Porque naquele momento foi importante ela fazer o técnico, porque a partir do técnico ela conheceu vastas pessoas que acreditaram nela, que disseram para ela: caramba, você leva jeito, é por aqui que você deve ir. Então hoje ela conquistou e está conquistando o sonho dela, que é ser enfermeira. Mas ela começou primeiro abrindo os seus olhares, segundo acreditando que o Deus que ela serve, que o pastor dela não lhe falta e que nada poderia impedi-la de sonhar o sonho de Deus. Então, com você, querido, não vai ser diferente. Eu queria que você fechasse os seus olhos no lugar que você está aí na sua casa. Se você puder dobrar os joelhos, dobre. E nós vamos declarar essa mente. E eu queria ser um pouco mais ousada com vocês. Eu queria que você, depois que acabasse essa live, pegasse um pedaço de folha, um caderno, e escrevesse ali o que você deseja como sonho. E projete ali e comece a orar em cima desse sonho, e depois você vai fazer setas de como o Senhor está te direcionando, e no final, quando você conseguir a sua vitória, você vai testemunhar conosco. Amém, meu querido?
Então feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por mais uma live, por mais uma palavra liberada dos céus para as nossas vidas, por mais, Senhor Jesus, esse cuidado que o Senhor tem tido conosco. O Senhor nessa noite nos ensinou sobre a sua presença, sobre o que a sua presença faz conosco e sobre a possibilidade de sonharmos e de projetarmos os nossos sonhos no Senhor. Então eu declaro, Senhor, que assim como o Senhor fez e faz na minha vida, na vida da minha família, o Senhor venha derramar sobre a vida de todos que estão nos assistindo a estratégia de projetar os sonhos no natural, com a mente ativada, com sabedoria dos céus para viver nesses pastos verdejantes. Que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, e atrair os teus filhos para essas portas que o Senhor deseja abrir, para que esses sonhos sejam reais, que eles venham começar a declarar a existência daquilo que já existe nos céus, na face da terra. Eu declaro, Senhor, os sonhos sendo reativados para serem realizados. Mas para que haja realização, que eles venham entender que primeiro precisa haver projeção no caráter de Deus em nós. Então que esse Senhor, que esse pastor, que é o nosso Yahvé, não venha nos faltar em momento nenhum, como diz a tua palavra, e que tudo que nós estamos precisando ou venhamos precisar também não venha faltar para as nossas vidas, porque cremos nessa palavra, cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, principalmente o Senhor. Então eu queria que você, quando acabasse essa live, escrevesse o seu sonho, projetasse isso num papel primeiramente, e começasse a pedir a Deus direções, começasse a ativar novamente o ser vitorioso que é dentro de você, dentro das suas circunstâncias. Olhe para as suas circunstâncias, querido, olhe para as possibilidades e comece a enxergar acima dessas possibilidades. Aí está a diferença, aí está a chave da nossa vitória, porque o final é a casa do nosso Deus, e na terra a casa do nosso Deus é a tua vitória, é a minha vitória, por isso que nós andamos juntos. Então amanhã eu espero vocês aqui às 8 horas na ministração de célula. Nós iremos estar fazendo isso pelo grupo, mas estaremos aqui no Instagram sinalizando como que nós vamos estar ministrando célula para todos os discípulos, ok? Vamos começar a célula por volta de 20 horas, mas às 7h30 nós entraremos aqui para estar direcionando a todos que desejam estar conosco, participando virtualmente dessa célula, desse discipulado, amém? Amanhã estarei eu junto com o Jomar, discipulando, pela misericórdia do Senhor, a vida dos nossos discípulos, dos nossos irmãos. Sexta-feira estaremos ali, Lucas? No Miri Itaboraí, trazendo a existência, porque como nós dissemos hoje, o Espaço Conviver, primeiramente, foi um sonho, depois ele foi projetado, depois ele foi executado, por isso hoje ele existe. Então nós vamos estar ali trazendo, conversando e pontuando sobre isso, sobre essa existência ali em Itaboraí, para abençoarmos aquela região e aquela geografia. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês. Amo a vida de vocês. Vocês são maravilhosos. Amo a todos que estão aqui conosco. Lucas, Deus abençoe você. Até sexta-feira, querido. Tô com saudade de você. Camila, Deus abençoe, minha prima, você e sua casa. Marcondes ali, Maricá também, nosso assistente social, glória a Deus, lembrei, viu? Que Deus abençoe a sua caminhada aí como universitário nesse tempo. Deus abençoe a todos, amamos vocês. Amanhã, 7h30, estaremos aqui para dar o direcionamento de como estaremos fazendo a nossa célula. E eu espero você lá, assim como eu espero a sua doação de alimento na sexta-feira. A sua doação, seja ela financeira, seja ela com o próprio alimento. Se você deseja ser um abençoador dessa obra, nos chame pelo direct, que nós estaremos lhe direcionando a um discípulo, a uma forma de estar abençoando esse projeto.
Deus nos abençoe e até amanhã.